E arraiô, mortais. Saudações, humanos. Seja bem-vindo ao canal do Grande Buda. Lipe Grimmer na voz da emoção. O matador de deuses chegou. E vamos que vamos para mais um vídeo passando raiva no Megamonium. Onde aqui nós sempre tá aí, né? Fazendo progressões ou trazendo times ou novidades sempre a bordo. De vez em quando nós ensina você ao passo a conta. Humilde. Dito isso, não esqueça de deixar seu like, compartilhar se for possível, se inscrever no canal para não perder novidades. Dito isso, mano, só bora, né, gastar esse money que sextou, né, sexta-feirazinha aí chegou, porém, né, com quase nada de novidades, né. Só se manteve aqui até então os eventos, né, até então. Evento de login, né, já está quase sendo concluído, já foi o 5º dia, né, onde nós pegamos um títulozinho aqui, né, Carnival, muito bueno. Tô mantendo ali 2 roletitas. Volui Pega que eu dei uma olhada, não teve nada de novo até então, né, só mantiveram o que tinha, e possivelmente trocaram alguns ali de Pokémonios. Pacote desenvolve, até então, um dos melhores aí para você farmar fragmentos S+, para poder upar os seus Pokémon, tá? Tem aqui o de aniversário, né, o Super Salo também, esse aqui é muito bom, tá? Esse tanto de 2 como esse de $4, ele vale até a pena porque dá muito diamante, né? Fora que tem essas chavezinhas aqui para você que está iniciando, vai lhe ajudar. Porque você vai rodar o cubo lá, você vai ganhar uns recursos em palpar os seus rare itens. Possivelmente vai conseguir alguns itens épicos, né? Caso você não seja aquele cara que caixa muito para ficar comprando item lendário, né? Os itens dourados até então, né? Você vai ter a chance de conseguir algum item épico lá que possa ser que seja bom para, né, os seus pokémons até então. Show de bola. Aí aqui os restos, rapaziada, se manteve, né? Esse aqui que é a estrela de troca de até então, de estrela, né, de Pokémon, que eu vou fazer esse vídeo já mostrando, né, para aqueles que, quando desbloquear, saber como é que é, né? Eu já fiz um vídeo relacionado a isso, evidentemente, explicando tudo, mas aqui já faço outro, né, que aí a rapaziada já pega, né, a ideia. Bom, lembrando que, se eu me engano, precisa estar no nível 75 para ter a troca de estrela, né? Se eu me engano, é 75 aí. Então, não se preocupe, né? Caso você esteja aí até então sem ela ainda, porque ela fica aqui embaixo, ó, né? Classificação de troca de estrelas. E normalmente, como eu sempre digo, tanto tem as trocas de Pokémons S como tem as de S+, tá? Aí tem a temporária, né, que num vídeo eu já expliquei sobre, né, que é aquela que você faz temporariamente, não quer dizer que tem tempos nesse dia. Literalmente você usa um, né, tipo assim, eu vou usar aqui, ó, esse aqui, e fazer a troca por um aqui que não esteja upado, né? Aí eu faço a troca gastando aqui, ó, esses recursos, né, o custo, mas aqui é do S, o S+, é bem mais caro. Então eu faço a troca temporária. E eu decido quando quero encerrar essa troca. Então eu posso ficar com o Pokémon upado, ó, tempos e tempos, tá? Só que o outro Pokémon, naturalmente, que eu investi as estrelas, né, que seria tipo o que é mais upado no caso aqui, eu não posso utilizar ele em nada, né? Literalmente ele fica bloqueado, né? Esse aí é o custo da temporária, né? Você bloqueia até então quem você utilizou ali de food até então, né? Você meio que substitui a estrela de um por outro para usar, né, por enquanto, o outro ali até então. Beleza? Permanente não, permanente trocou, rapaziada, já era, tá feito, né? Tá feito e não tem volta. Upou, tá upado. Aí tem um esquema. Já falei para alguns jogadores, né, alguns que já me perguntaram, que existe 2 tipos de estrela. Uma você gasta recurso, a outra não gasta, né? Isso aqui é compra. Naturalmente você ganha uma free, né? Aqui nesse baúzinho aqui, ó. Tá vendo o baúzinho aqui à direita? Tem 2 baúzinhos, um S+, e um S. Normalmente você ganha uma free, né? Uma troca de S+, e de S free, 100% gratuita. Mas isso é a cada 3 meses, tá? Fora isso, você só pode conseguir comprando os pacotes lá que eu falei, ok? O de $1, e se eu me engano, o de $3, você gasta recursos para fazer a troca. Agora, a partir do de $5, você não gasta recursos. Basicamente aqui, ó, eu posso pegar aqui um das estrelas, ó, pá, e botar aqui no Sceptile, por exemplo, né? E aqui fala, ó, tá vendo a frase? Não, esta troca não consome recursos, porque eu já tenho, né, até então guardado estrela, que faz, né, ser 100% gratuito, beleza? Então é muito bom, porque vamos supor, mano, isso aqui é uma quantidade absurda, tá? Então assim, é farm de literalmente uns 3 meses, né, jogando, tá? Freneticamente os modos aí. Porque você precisa aqui, ó, moeda aqui, né, ó, distintivo dourado do Planalto do Índigo, que é bem complicadozinho de ficar farmando em quantidades até então altas, né? Você tem que ficar fazendo ali todo dia o Planalto do Índigo, né? E ficar pegando um rank sempre maior possível, tá? Para poder farmar o máximo dessas moedas. Porque aqui usa o quê? 96 mil delas. 96k dela. Aqui o Gold, se eu me engano, é 48 milhões.
Diamantes são 9.600. Diamante é pouco, né? Tem essa outra moeda aqui, ó, que é a do... Não sei se é Batalha de... Acho que é da Batalha de Guild, né? Que é tipo, tem as duas espadinhas. Precisa também de 96 mil delas. E alguns fragmentos, né, universais, que no caso aqui são 64. Beleza? Então, caso você não tenha troca de estrela totalmente gratuita, você vai ter que gastar esse tipo de recurso aqui para poder mudar a estrela do seu Pokémon. É por isso que eles dão a cada 3 meses, porque é literalmente o que você mais ou menos vai precisar para farmar essa quantidade de recursos. Tá? A menos que você seja um jogador antigo, como eu, que tem a quantidade de moedas já guardada a longo prazo. Beleza? Dito isso, mano, vamos fazer aqui a troca, né? Saiba fazer sabiamente, mano, a troca de estrela. Você pode pegar um Pokémon que você já não utilize mais, por exemplo, vamos supor, eu não uso mais o Ganezect. Eu poderia pegar o Ganezect e trocar, né? Pra fazer aqui meu sepultado de 12 estrelas. Poderia? Poderia, com certeza. Então vamos lá. Sabiamente, né? Você pode aproveitar um Red Draw de algum Pokémon que você já tenha upado, tá? Pegar cópias dele, com diamante, evidentemente, né? Vamos supor, tem um fulano 12 estrelas. Tá tendo o Red Draw dele. Pronto, eu pego justamente ele, boto aqui na troca e troco pelo Pokémon que eu quero subir as estrelas. E eu vou lá no Red Draw e compro mais cópias, né? Vou atrás de mais cópias e upo o Pokémon que eu acabei de, né, desfazer as estrelas novamente, entendeu? Isso aí é a ideia, né? É a lógica. Poucos sabem disso, alguns, né, devem se ligar nisso. É só usar o crânio, né? Usar o cérebro. Até então, beleza? Então vamos ver aqui. Um Pokémon que eu sei que eu tenho muito fragmento guardado é o próprio Charizard X. Então vou fazer aqui a troca dele com o Septalha, que ele vai falar, né, sobre as coisas que vão, né, até então modificar-se. Algumas coisas que o meu Charizard até então tá, né, colocado, né, coloquei ele em alguns lugares. Aí aqui fala tudo sobre, ó. Meteorito, eu não coloquei ele no Meteorito, porque até então estava utilizando ele. Agora ele está onde? No Guardião de Insígnia aqui, ó. A proteção atual da Novas Estrelas aumenta o bônus espiritual das insígnias de 6.48 para 2.52, né? Porque lá nas insígnias necessita o Pokémon estar com muita estrela. Quanto mais estrela, melhor é. Entendeu? Mas aqui nada agrega. Aí, ó, aqui vai pedir tal. Dessa vez, consome troca de estrelas sem perda para trocar permanentemente as estrelas sem consumir itens ou recursos, né? Então nós confirmamos. Simplesmente bingo, aí troca as estrelas naturalmente. Show de bola. E aqui fala que ainda tem até o cooldown. Daqui a 5 dias, ó, no relógiozinho, ó, eu vou ganhar outra gratuita. Então, né, eu consigo fazer essa troca bem de boa, né? Porque também literalmente só ficar aparecendo um Pokémon, né, pra mim upar a cada mês, né, devido a Bid War. Então não é problema desde então. Aí nós vamos o quê? Cadê? Charizard, cadê esse chapéu lá? Será que ele desceu porque subiu as estrelas? Ele tá escondido por aqui, mano. Onde é que esse infame tá, hein? Ou eu não tô vendo ele, eu tô cego, né? Deixa eu ver, Charizard X. Eu sei que ele se mexe, né, mano? Alguns Pokémon têm animação própria, né? O Shine, né? Aqui. O Shine normalmente tem animação própria. Bom, vou aqui pra estrela, ó. Tá aqui os fragmentos. Aí eu só vou, né, convertendo novamente, tá? Sem dificuldade alguma, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, deixar 8 que já fica 9, mais 3 eu deixo 10, depois preciso de mais 3 para deixar 11, né? Que eu já deixo 11, e depois mais 3 para deixar 12. Se não tiver errado os cálculos, é dessa forma. Ó, aqui, Payboom. Playba. Agora, se você não quiser gastar diamante, se você for um cara que gasta, né, money, também pode comprar aqueles baúzinhos, mano, onde tem os Pokémon, tá? Não vai te atrapalhar em nada. Beleza? E voltamos com ele 12 estrelas. Então, literalmente, eu não tive prejuízo algum, né? Só benefício, porque eu já gastei o que eu já tinha guardado, né? Eu já tinha os fragmentos ali, já tinha cópias dele até então. Só precisei mesmo subir as estrelas, né? Do nosso grandalhãozinho aqui, nosso Piquitito, né? Aonde muitos aí já fizeram a conversão, já fizeram ele, tá testando ele em alguns times. Até então, nenhum time que eu vi, né, fez ele ser até então quebrado, tá? Ele é bom? Ele é, tá? Mas tem que saber usá-lo, certo? Tem que saber ali, você tem que entender as habilidades dele para daí você ter, né, uma formação, um time, como eu digo, né, que seja mais adequado a ele, né? Então, dá um rolezinho aqui, mano. Até então, pra ver a rapaziada. Até então, Top 1 botou ele, né? Um time aí meio duvidoso, mas evidentemente vai funcionar porque a conta dele é super upada. Então qualquer coisa que ele joga aqui normalmente funciona, tá? A menos que o cara ali que esteja, né? Eu acho que só o Maris, né, que conseguiria derrubar ele, porque a diferença é bem mínima, né? Até então, mas de resto, mano,
Tá, aqui ele botou o Septário com o Black, né, o Black Kyuri e a Mega Rayquaza, né, ou seja, dois DPS super fortes aí, até então de dano, com o Septário seria o terceiro. Aí ele tem a Mega Dianço para dar uma proteção, tirou o Tyranitar, botou o Xerneas, porque isso aí evidentemente a galera falou, né, que Xerneas seria um suporte legal para ele ter uma resistência, já que ele é muito papel, tá? Como todo DPS, né, como todo DPS, ele é bem frágil. E manteve ali o Eternatus para dar suporte, né, até então o suporte dele, mano, fica dividido, né? Porque ele vai ter 3 dragões, inclusive ele, então são 4, né? Isso se ele for tanque suficiente para tancar tudo e a todos, então ele só vai ter que dar sobrevivência para um dos 3 aqui, caso venham a óbito, né? O Black até que é difícil de morrer inicialmente, ele é bem chatinho, ele tem uma passiva parecida com a do WK, né? Que ele não toma por um período, não sei se é 2 turnos, acho que é 2 turnos. Ele não toma assim um dano muito alto, tipo, ele limita o dano que ele toma, né? O máximo que ele perde, se eu me engano, é 10, 20% do HP, máximo por ataques, né? Algo assim, mano. Então ele acaba, né, sobrevivendo de começo, né? Querendo ou não, ele sobrevive. A Mega Rayquaza já não. A Mega Rayquaza tem que ser muito rápida, bater rapidamente, subir pro céu, para daí ela não ficar um alvo fácil. E assim também o Septile, ele tem que ser muito rápido, porque aí ele dá o skill dele, né? A skill dele é muito boa, porque ele consegue se esconder, né, embaixo do chão. E vocês vão ver que eu vou mostrar ele aqui, né, em combate. O Mares não quis, né, até então trocar o time. Manteve aqui um time até então terra, um pouco mais tanque. Se eu me engano, ele usava Mega Rayquaza. Trocou pelo Sigrid, então ele provavelmente preferiu o time mais tanker, né. Ou ele usava Mega Rayquaza ou usava Garchomp, agora eu não lembro, mano. Será que ele usava Garchomp? Eu acho que era Rayquaza. Ou era Garchomp? Não me lembro, os caras mudam tanto de time, mano. Aqui o do Baiano, né? Bem parecido com o nosso. É um time água, só que, né, voltado mais para dragão. Porque ele usa Rayquaza e o WK. Ou o Black Kyuri, né? Eu uso o WK, ele usa o Black, né? Só que eu não uso Manaphy e nem Ho-Ho, né? Ele usa para dar mais suporte até então. É uma ideia, né? É uma opção. Aí conseguimos pegar o top 4, né? Devido aí a mudança da galerinha que mudou, né? Naturalmente de time. Né? O Gon ali trocou, né? Até então. Aí meio que deu uma facilitada, né? Mas eu entendi o contexto do time, mano. O Xing, muito bem upado, a conta dele bem forte a princípio, né? Com certeza deve ter upado os Remove aí ao máximo já, né? Os Remove lá dos Pokémon pra subir tanto pau e assim. E eu preciso upar também, mano, pra mim ver se eu estabeleço ali pelo menos uns 24 milhões, pra daí eu conseguir ter uma disputa melhor aqui no rank alto, né? Ele tava continuando com o time Dragon Fire, né? Até então, muito bom a princípio, né? Porque tem dano, tem uma leve resistência, tem sobrevivência, tem stun controle, né? Até então, vi que tinha muito chato de enfrentar. Então o time tem que estar bom. Né? Mantendo ele ali pelo menos top 5, às vezes ele vai pra top 3, consegue subir. Hoje em dia é meio difícil porque o Baiano tá de água, né? Então já é bem difícil ele ganhar. Fallen do mesmo jeito, fez o time, né, Dragon Fire, só que tirou o Black, ou tirou o WK pra colocar o Black, né? Então ele trocou um dragão suporte por um dragão dano, né? Arriscado, mas como a conta dele é muito upada, mano, tem recursos antigos, né? Full upado basicamente quase tudo. Então funciona nesse ponto, né? Consegue funcionar até então, mas nem sempre. Aí o Gon, que era o time que mais dava trabalho, tava dando trabalho para o nosso aqui, até então, né, que ele usava, se não me engano, o time Terra, né? Ele simplesmente só trocou o Garchomp, né, e o Tyranitar dele. Faz sentido até então, né? O Tyranitar era bom com a Mega Dianço, por causa da Tempestade de Areia, naturalmente o Garchomp se beneficiava com essa Tempestade de Areia, certo? Naturalmente. Então fazia jus, né, o time dele. Aí ele substituiu o Tyranitar pelo Xerneas, né? Concordo em partes aí, porque ele consegue linkar até então a Mega Dianço, e naturalmente linka o Septário, né? Que aí vai fazer ele render mais porque o Link reduz o dano tomado, né? E divide o dano. No caso, vai dividir o dano com a Mega Dianço, né? Então ele não ia tomar, vamos supor, um hit kill logo de cara, né? Com o Xerneas até então. Aí ele conseguiu ter uma resistência melhor. Permaneceu o WK, ele usava o Black, tá? Ele tirou o Black, trocou o Black pelo WK, justamente porque, na minha visão, o WK é o que mais comba legal com o Septário, porque ele dá proteção, vai curar ali, né? Sempre que ativar aquelas habilidades de escultura de gelo, né? Que é uma proteção que ele gera para dragões, até então, ou gelo, ou se não Pokémons fogo, né? E consegue dar uma proteção a mais, né? Uma imunidade ali a dano temporária, né? Pro Septário. E por sua vez, a Mega Rayquaza para, né? Não ficar só o Septário de dano, certo? E o Eternatus para, como eu digo, dar um suporte para algum dos dragões aqui, caso eles venham morrer muito rápido, né? Então ele vai dar meio que uma sobrevivência. A ideia é boa, tá? A ideia é boa, só que assim, não funcionou contra o meu time atual, tá? Não funcionou. O meu time atual até já tava ganhando, né? Nos trancos e barrancos, mas dependendo, né? Da minha conta querer funcionar legal, até funcionava bem já com o time terra dele. Aí, naturalmente, ele trocou para o grama, que não é uma ideia ruim, já que eu uso água.
né? Porque ele literalmente, mano, o Sceptile, ele foi feito pra matar Pokémon Pedra e Pokémon Água. Literalmente, as habilidades dele, tudo é em volta de matar esse tipo de Pokémon, né? Matar os Água ou senão os Pedra. Por quê? Ele penetra escudos e barreiras, ou seja, ele atravessa o escudo da Diancie, ele consegue atravessar as paredes do Tyranitar e acertar os alvos, ok? Então assim, ele literalmente consegue matar, mano, se for bem upado, um Tyranitar logo de primeiro turno, como eu vi alguns vídeos aí já, né? Os caras mandando, tipo ele monando literalmente uma Mega Diancie, monando já um Tyranitar logo no primeiro turno. Então assim, o dano dele relativamente é muito absurdo, tá? E o time água do mesmo jeito, né? Ele consegue. Ele foi feito para burlar o Mananf, né? Quem usa Mananf. Porque o Mananf cria aquelas invocações. As invocações, para quem não sabe, são uns pequenos Pokémons que ficam no campo protegendo o seu time, né? Literalmente, esses Pokémon tomam dano, né? Pelos seus Pokémon. E o Sceptile ele tem uma passiva que ele consegue ignorar esses Pokémon, tá? Ele consegue ignorar, até então, as invocações para acertar os alvos. É por isso que ele foi feito para matar time água, né? Também. Só que, né, eu me preparei, né, mano? Tem que ser preparado, rapaziada. Isso aí vocês têm que ter em mente. Um bom soldado se prepara, né? Prepara sua mente para futuras batalhas que ainda vão surgir, né? Então, assim, eu já pensei um time aqui, mano, a longo prazo. Já pensando nos times que a rapaziada vai fazer, né? Daqui uns meses. Então, já tenho aqui um time em mente. Beleza? Já tenho um time em mente aí. Que eu vou testar ele. Não sei se vai funcionar até então, né? Eu vou ter que modificar algumas coisas, né? Assim, para ver se encaixa o time realmente. Mas, caso dê tudo certo, mano, eu já vou ter um time a longo prazo, né? Eu já tô me preparando a longo prazo. Então vamos ver como é que vai sair, né? Até então. Aí o Dimas, né? Ele também tá esperando, só que ele ainda não upou o bichinho, né? Não sei o que ele tá esperando, tá? Como eu digo, o time dele tá legal, só que ele usa o Black, né? Não sei se ele vai querer usar com WK, né? Eu acredito que um WK é bom. Não que seja ruim com Black, né? Mas é aquilo, mano. É mais um DPS. Então, assim, um time com 2, 3 DPS não compensa tanto às vezes se você não conseguir dar uma proteção pra eles, né? Então, assim, o máximo 2 DPS forte eu acho que realmente pode fazer uma diferença no jogo, tá? Realmente pode fazer, beleza? Então ele tá mantendo o time dele, né? Literalmente assim, baseado em suporte, né? Para proteger o máximo aqui a Rayquaza e o Black dele, né? Que são até então as fontes de dano, né? Aí ele meio que ia trocar, vamos supor. Acredito que ele ia ter que tirar, mano, a Rayquaza pra usar o bichão, tá? Ali, né? Na minha visão, né, a Rayquaza seria a melhor opção. Um DPS por outro, tá? Mas também ele poderia colocar no canto Ho-Ho. Vai diminuir a resistência, vai ficar parecido com o time da outra rapaziada ali, né? Isso é, ele tem que tirar o Tyranitar e colocar o Xerneas, beleza? Aí sim, vai ficar o time igual dos outros ali até então, né? Fica aquele time igualzinho, né? Como sempre. E o G3, né? Colocou também o dele aqui, né? Fez o time ali igual do top 1, né? Literalmente a diferença é que ele usa o WK aqui, né? E o Mythogod também fez ele, né? Já fez aqui uma coisa, né? Ele não larga, menina. O Mythogod aqui é o único top 10, né? Que consegue até então disputar o top 10, mano. Com o Mewtwo Y, né? Porque a maioria largou ele de mão, tá? O nosso queridíssimo aí, mano, Mito, né? Tá aqui segurando o bicho. Talvez ele tenha gastado, né, mano? Provavelmente ele deve ter upado o volume racial, né? O status, né, de estrela, né, do Pokémon. Talvez o máximo, ou se não upou muito. É uma quantidade muito grande de diamante. Não, diamante não, fragmentos, né? Tem que gastar mais de 17 mil fragmentos para deixar aquilo ali upado. Provavelmente ele deve ter feito isso no Y dele, né? Que o Y dele é até forte, né? É até bem upado. Então talvez ele tenha feito isso, tá? É por isso que ele não deve largar o bicho dele, né? De mão. Show de bola. Aí ele manteve o Mio Origin, né? Para dar suporte, como você pediu. Botou o Celebi, foi uma sacada muito boa, né? Porque aí o Celebi vai dar a folha para o Y, ou seja, o Y vai ter mais uma vida. E aí, uma folha também, caso ele sobreviva, né? Até então, uma quantidade de tempo. Vamos supor, aqui ele tem que sobreviver uns 4 turnos. Porque inicialmente ele vai dar uma folha provavelmente pro Y. Depois de 2 turnos vai dar uma folha provavelmente ou pro Mio Origin ou pro Sceptile dele. E após o 4º turno, né? Vai dar a folha ao outro psíquico que tiver, né? Ou grama vivo ainda, tá? Então ele vai conseguir dar até então uma vida. Vai ter o WK e o Eternatus para dar mais sobrevivência para o Sceptile. Isso é bom, tá? Porque como só tem ele de dragão, então ele literalmente vai ter 3 sobrevivências, contando com a do Celebi. Então aqui é um time interessante, né? Eu até ia falar sobre, né, a possibilidade de usar um psíquico com grama, né? Só que ele misturou aqui com dragão. Não é uma ideia ruim, né? É uma ideia boa até então. Conseguiu manter e botar ele no 10º, né? Até então acho que ele ganhou do Elmon. Elmon que tava disputando até então. Aí, né? O rank com ele, né? Provavelmente. Então, daí a rapaziada. Aqui a galera já tá com nós, tá? Então assim, já dá pra ver, né? A diferença que é, mano. Tipo, o Gon atacou nós 2 vezes, né? Provavelmente testando o bichinho lá dele, né? Testando até então o Sceptile. Não conseguiu vencer aí. O G3 também, por sua vez, atacou aqui, né? 3 vezes. Também não conseguiu vencer.
Provavelmente ele fez uns testes aí com o bichão. Aí depois o Gon atacou novamente. Não, aqui foi eu já atacando, né? Ataquei duas pra tentar ganhar dele. Não deu, né? Foi perto. Eu fiz umas trocas ali, mano. Uma mudancinha, consegui ganhar. Depois ele tentou me vencer, não conseguiu, né? Então ele deu uma falhazinha ali pra tentar recuperar o rank, né? Então assim, a galera provavelmente esperava mais dele, acredito eu, né? Mas, mano, tem, né? Tem outras formas aí de poder utilizar, entendeu? Assim, ele foi feito, na minha visão, né, para, vamos supor, time, mas para free to play, mano. Tipo, ele é um Pokémon assim, muito bom para free to play, ou para quem gasta pouco. Por quê? Ele, em termos de dano, ele se compara a um SS, tá? Em termos de dano. Só que a resistência dele, vamos dizer que é muito ruim, tá? Ele não tem uma sobrevivência própria. Ele não tem um alto, como posso dizer, sobrevida, né? Ele não é aquele Pokémon que, vamos supor, toma um dano ali e tal, consegue sobreviver, né? Ele não tem uma segunda vida, ele não tem uma imunidade a dano, tá? A única coisa que ele tem, mano, é a skill dele. Literalmente, é a skill, tá? Então, deixa eu botar aqui, fazer uma aventura. Não, fazer um estágio aqui, modo pesadelo, pra vocês se ligarem. Vamos aqui contra o Keldzinho. Vou colocar aqui, mano, por exemplo, né? Vamos meter ele no fadinha. E um dos times aí que, né, até então eu acho que seria interessante para um free to play usar. Meridiance, Morgana, Gardevoir. Eu vou usar aqui o time sem up, que é para poder, né, render, né, o combate. Ok? Para que vocês aí se liguem, né? Vamos lá. Aí aqui vamos usar o que? Um fada barra grama, por exemplo. Fada barra grama. Então ele, né, como dano principal, ele vai ser um bom dano, tá? Para time fadas, ok? Mas aí você pode fazer várias variações. Então eu vou fazer um vídeo, né, sobre isso, tá? Um vídeo separado aí porque é um vídeo mais longo, né? Mas aí é para só vocês terem uma ideia mesmo, né? Então assim, para quem tá usando o time fada, que naturalmente vai ser um time que muitos inicialmente gostam de usar, porque é um time muito bom, né? Um time fácil de upar, um time que vem muito, né? Em termos de red draw, pacotes de compra e tudo mais. É um time relativamente bom, tá? Então vamos aqui usar o padrão, né? Que seria mais ou menos isso. Só contando com a exceção do Celebi, que evidentemente poderia ser o Miori para dar suporte maior para Gardevoir, ou se não, poderia ser também, que muitos aí devem usar, o Galad, né? O próprio Galad. Eu só não vou colocar o Galad aqui porque o meu tá muito upado, então vai passar a fase muito fácil, tá? Então vamos botar assim, né? Que é para ter o dano, para poder, né, dar uma analisada de leve nele. Aí eu vou falar sobre os times, possivelmente, né? Vou falar também sobre o Zemove, né? Ele veio com o Zemove até então, não completo, mas viu até a Ultimate, já é muita coisa, né? Eu achava que nem ia vir com o Zemove, mano. Ó, viu ali que ele deu skill, né? E ele entrou embaixo da testa, ficou tipo o rabinho dele aqui, né? Esse rabo aqui, ele é de um HP, tá? Mas ele não pode ser alvo de danos. Mas então pra que serve o HP? É pra caso o seu time tome um dano em área e resvale nele. Então, a vida da cauda, né? Vai ser consumida. E daí, no próximo turno, ele volta. Só que ele pode voltar invisível, que é muito bom, tá? Então, vou dar aqui uma skill aqui, dar uma guerra, pá, gerei ali. Uma skillzinha aqui, né? De grama do Bebezito. Aqui da Gardevoir, ó, controlezinho, deu charme. Beleza. Tinha espada escudo, Xerneas, como eu digo, para linkar todo o time aqui, né? Então, muito bom Xerneas a princípio neste time. Beleza, quase matamos ali, ó. Voltou. Né? Saiu da forma dele lá, vamos dar um golpe aqui, deixa eu ver. O lado bom dele é que quando ele sai, né, do chão, né, que ele sai do chão, ele pode acertar qualquer alvo, né, aleatoriamente. Então ele pode dar um ultimate ou se não um ataque básico, uma skill novamente, né, em qualquer alvo ali. Pode ser na frente ou pode ser atrás, ó, bater aqui atrás, né, tá vendo? Ele acerta. E ele tem muito crítico, tá? Muito crítico mesmo. Então, ó, ataquezinho básico, pá. Mais um golpezinho aqui de leves. Ativar aqui armadilhas. Pinga. Tá vendo? Tá vendo? Aí, tipo aqui, o time grama, mano, é muito bom por... Assim, não é tão bom porque ele é muito frágil contra certos times. Vamos supor, o time grama, mano, se eu não me engano, ele perde pra uns 5 tipos de time aí, tá? Se eu não me engano, é Fire, Gelo... os outros 3 eu não lembro de cabeça. Não sei se é pedra, se é terra. Não, pedra ele ganha, terra ele ganha. Eu acho que ele perde pra voador, né? E deixa eu ver quem os outros dois, mano. Tem outros dois que eu não lembro. Não sei se é metal. Eu acho que é metal. E se eu me engano, não sei se era psíquico ou se era veneno. Acho que veneno não. Não lembro de cabeça, mas ele tem 5 fraquezas, né? Então vocês têm que só se ligar nisso. Ó, pá, ultei aqui. Pronto, agora vamos poder dar a ultimate dele.
A ult dele, né, como a passiva já foi, né, gasta no último turno, né, no turno anterior até então, ele não vai conseguir mirar, né, no Pokémon atrás. Então, ele foca no Pokémon da frente. Esse eu acho que é o grande, né, até então, problema dele. Ó, muito dano crítico, né, dá muito crítico, certo? Só que aí, mano, realmente fica um problema. Por quê? Porque ele vai, se a passiva da skill 2 dele tiver no cooldown e ele não tiver a ult, né, após sair da habilidade, ou seja, o combo dele é o quê? É skill e a ult, né, que é pra daí ele poder acertar alguém ali da backline. Caso isso não aconteça, então o que acontece? Ele vai bater no tanque. E dependendo do tanque inimigo, mano, né, se tiver imunidade à morte, se os Pokémon ali tiver redução de dano muito grande, entendeu? Ele não mata, tá? Embora ele esteja um crítico absurdamente alto, ele não consegue matar, a menos que ele seja muito bem upado, né? Vamos dizer assim, ele tem que ser muito, muito forte, beleza? Então eu acho que essa aí foi uma das fraquezas dele. A outra, ele necessita muito de cura. Então você tem que ter sempre ali com ele, mano, um Pokémon que vai ficar curando ele. Porque quanto mais cura, né, mais crítico ele causa. Porque toda cura que ele recebe, ele converte em crítico, né? Literalmente, ele dá crítico. Então assim, ele crita muito fácil. Ó, skill, pum, entra debaixo da terra, pronto. No próximo turno, ele já consegue acertar, né, um alvo ali, até então na backline. Mas não quer dizer que é 100% certeza, tá? Beleza, vou dar aqui as skillzinhas. Vou botar aqui no automático, né, pra ir rolando, pra daí vocês ficarem ligados. Tome e tome. E ó, voltou na backline, ó. Tá vendo que ele matou? Então assim, é o combo dele, mano. É literalmente ele dar a skill, evidentemente matar algum Pokémon logo de cara, que é bem difícil, mas se ele for muito bem upado, ele consegue fazer isso, tá? Como eu digo. Ele foi feito pra matar time pedra, mano. Ele foi feito pra matar Meganiance, foi feito pra matar Tyranitar ou qualquer Pokémon aí de pedra, ou se não, terra aí que você, né, esteja utilizando. Ele vai ter uma facilidade muito grande de causar um extremo dano neles, tá? Extremo mesmo. Ó, ó, ó. Isso aqui estamos testando esse Sense Move, tá? Ó, e lá vai. Tchum. E é isso. Show de bola. Então, esse aí, né, seria o grandioso Subtile, né? Evidentemente no time Fada, né, que é uma opção. Aí você pode misturar um Fada com Grama? Pode, né? Vai reduzir o escudo da Diancie. Por isso que eu prefiro, assim, né? Eu acho melhor, mais adequado, né? Ele com mais fadas, né? Tipo a Magearna, Xerneas, Gardevoir, porque daí vai fortalecer o escudo da Diancie, para daí a Diancie em si ela não tomar tanto dano de cara, mano. Porque se ela morrer rápido, aí o time já era, tá? Então é isso aí, rapaziada. Depois vou fazer um vídeo, né, falando sobre, tá? Os times aí, né? Vou fazer a review do Z-Move dele para ver o que melhora até então, tá? Para aqueles que não sabem, eu já fiz a review, tá na aba, né, na playlist de reviews, né, de Pokémons, tá? Então assim, ele foi uma das últimas, né? Eu acho que eu fiz só do Venossauro, né? Tem a do Venossauro, depois é a dele, tá? Porque até então, na minha visão, né, ele era pra ter sido primeiro que o Venossauro. Só que eles trocaram, né? Os caras lá trocaram, inverteram, né? Botaram o Venossauro primeiro que ele, tá? Sendo que era pra ser depois. Mas enfim, né? É só mesmo pra tirar dúvida caso vocês ainda tenham dúvida com as habilidades dele, beleza? Então é isso aí, fiquem ligados para o próximo vídeo e não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima, valeu, é nóis!